Quais são as doenças graves eleitas pela legislação que permitem a isenção do imposto de renda? Eu quis gravar esse vídeo aqui, porque muita gente que segue aqui as coisas que eu coloco no canal relacionadas ao imposto de renda pessoa física, né, a gente acaba gerando aí um assunto, né, um vídeo sobre determinado assunto, e as pessoas assistem e vêm diversos desdobramentos sobre questões aí adjacentes, pensão, isenção, ganho de capital. E um dos temas que é muito perguntado é a questão da isenção de imposto de renda sobre doença grave. Né? A pessoa pergunta, pô, eu tenho direito, eu não tenho direito? Esse tipo de renda é isento se eu tiver doença grave? Sim, não? Então, como eu percebo, né, que tem muita demanda com relação a esse assunto, eu decidi gravar um vídeo específico sobre isso, né, sobre quais são as doenças que geram a isenção e explorar aqui, do ponto de vista prático, quais são as doenças, quais são os rendimentos, quais são os requisitos, para levar informação para quem segue aqui. E quem tiver dúvida aí, fica à vontade para me consultar, né? Sempre deixo meus contatos aqui no vídeo, mas espero contribuir com esse tipo de assunto aqui e de informação para você que busca esclarecimentos. Tá? Eu sou o Alexandre, advogado em São Paulo, peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu tenho postado diariamente vídeos de imposto de renda, de tributação de pessoa física, jurídica, tributação internacional, offshore, enfim. Estamos aí levando bastante informação para o pessoal que segue. Então vamos lá, gente. O que é primeiro? O que eu acho que é importante falar como ponto de partida aqui, né? Em primeiro lugar, é assim: quais são as rendas, quais são os rendimentos que podem ser isentos de imposto de renda caso aí o beneficiário tenha uma doença grave, né? Considerada grave. Então, já para poder começar aqui a questão. Então, veja, é importante dizer, a isenção só se aplica para rendimentos de aposentadoria ou benefícios previdenciários em geral, tá? Tanto que uma pessoa que ainda está nativa, né, que ainda está trabalhando, mesmo que ela tenha uma doença considerada grave pela legislação, eu vou listar aqui o rol taxativo lá das 16 doenças previstas na legislação, mas mesmo que essa pessoa esteja aí infelizmente, né, com algum tipo de doença prevista na legislação, se ela não for aposentada, ela não tem direito, tá? Ela não consegue atender os requisitos legais para ter a isenção. Então, o primeiro ponto é falar isso. Tá? Serve para quê? Para aposentadoria, pensão ou outro benefício previdenciário. Muita gente vem, né, pessoas que têm, inclusive pessoas que têm já a isenção concedida, porque já se aposentaram, tem o laudo médico do INSS e tal, e perguntam, eu vendi um imóvel, esse imóvel me gerou ganho de capital tributável, mas eu sou isento porque eu tenho doença grave, então eu não tenho nada a pagar? E a resposta é não, tá? Não é todo e qualquer rendimento que a pessoa com doença grave aufere que ela vai ser isenta pelo motivo da doença. Tá? Isso fica restrito aos proventos de aposentadoria ou benefícios previdenciários. Tá? Vendeu imóvel, teve ganho, a menos que você tenha alguma isenção específica para a apuração do ganho de capital, que tem diversas possibilidades, né? E aqui no canal eu já falei várias vezes de ganho de capital aí, mas se você não tiver uma isenção em razão da sua operação, né, uma isenção específica para o ganho de capital, independentemente de ter doença ou não, você não está isento. Tá? Isso é muito importante dizer, porque muita gente vem com esse questionamento. Pô, mas né, nos vídeos que eu falo de ganho de capital, pô, mas eu tenho doença grave, então eu não vou pagar nada? A resposta é não. Beleza, gente? Então, vou seguindo aqui no roteirozinho que eu fiz aqui. Vamos lá. Então, eu já falei qual é o rendimento que pode ser isento, agora é importante colocar aqui de uma forma, vou tentar ser rápido, de uma forma bem direta, quais são as doenças previstas na legislação. Então, eu anotei aqui, ó, vamos lá. Vou ditando aqui para levar informação, depois a gente conclui o vídeo. Então, quais são as doenças previstas? AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondilartrose anquilosante, nem sei o que é isso, mas enfim. Foi até difícil a leitura aqui. Fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, câncer, né? Paralisia irreversível, incapacitante e tuberculose ativa. Então, eu listei aqui as 16. O que é importante dizer aqui? Em 3 casos, existe um requisito de que o estado da doença seja grave, né? Isso vai ser atestado no laudo médico. Então, a cardiopatia ela tem que ser atestada como doença grave. A
encefalopatia também precisa ser, o grave é requisito legal, e a hepatopatia grave. Tá? Então, esses 3 casos, o médico precisa atestar que a condição da doença é grave. Tá? Então, assim, veja, se você é aposentado e você, infelizmente, se enquadra na condição de alguma dessas doenças, você está eleito a ter a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. O processo de solicitação da isenção, ele hoje em dia é bem simples, tá, gente? Então, o primeiro ponto é você ver se você está eleito, que é isso que eu já falei aqui, né? Ou ter alguma dessas doenças e ser aposentado, né? Não adianta a pessoa que tem a doença e continua nativa, não vai se eleger para a isenção. Aí o passo seguinte seria a obtenção de um laudo médico oficial, que é o quê? Fazer uma consulta com o médico credenciado pelo INSS, para que ele tenha, para que ele ateste a sua condição de doença, eleita pela legislação, através já diretamente de um órgão oficial. Tá? Com isso, a pessoa, com o laudo, né, médico, ela vai conseguir, pelo próprio aplicativo do Meu INSS, que é aquele que faz a gestão geral dos proventos de aposentadoria, fazer o requerimento lá, subir os documentos por lá e aguardar a análise para a autorização. Teve autorização, né, a confirmação de que a pessoa está isenta, porque cumpriu todos os requisitos legais, inclusive a apresentação do laudo. Aí quando a pessoa for apresentar a declaração de imposto de renda, logo lá na página, na primeira página, muita gente não repara, mas tem um campinho lá. Trata-se de pessoa com moléstia ou doença grave, vai passar a clicar lá para que a Receita Federal entenda perdão, que você é isento de imposto de renda sobre os proventos previdenciários, tá? Os benefícios previdenciários. É isso aí, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar aqui. Então, toquei sobre abordei aqui todos os pontos. Se você quiser mais informações, fale comigo, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira algum esclarecimento, fico à disposição, mas acho que todos os pontos estão colocados aqui. Eu sou o Alexandre. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, para o nosso conteúdo atingir mais pessoas. Se você conhece alguém aí que porventura esteja nessa condição, compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo, com o seu familiar aí, para levar informação para eles. Beleza, gente? Um abraço a todos, se inscrevam no canal e até mais.